Tudo bem? Boa tarde, alunos. Hoje nós vamos fazer a correção, que ontem, não sei se vocês viram, eu não consegui fazer a transmissão ao vivo como eu queria. Então, hoje nós vamos fazer a correção aqui dos exercícios com comentário, certo? Para a gente já ir tirando as dúvidas do exercício, ok? Então, nós começamos a ver a teoria do crime e começamos a ver a conduta, né, que se encontra localizada dentro do fato típico. Vimos que crime é o fato típico, antijurídico e culpável, porque adotamos a teoria finalista, né, tripartida. Então, o primeiro elemento do fato típico é a conduta. A conduta ela tem que ser exteriorizada, né? Então, ela pode ser exteriorizada através das formas de conduta, que é uma ação e uma omissão. E ela tem o elemento subjetivo, que ainda vamos estudar, que é o dolo e a culpa, certo? Então, nós vimos que, em relação à conduta, né, os crimes podem ser classificados em omissivos, próprios e impróprios, do agente garantidor, e os comissivos, onde a gente tem uma ação, né? Bom, então vamos lá. Luana, enfermeira, é contratada como cuidadora de um idoso. Luana não perde um capítulo de Avenida Brasil. No dia da final da novela, Luana coloca a TV em alto som e fica tão distraída que não escuta quando o senhor idoso acorda e começa a lhe chamar, porque estava passando mal. Quando termina a novela, Luana vai ao quarto do idoso, mas infelizmente o encontra sem vida. Pergunta-se: Luana vai responder criminalmente pela morte do idoso? Por qual crime? Vamos responder essa parte primeiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é se a Luana praticou uma ação ou uma omissão. A ação ela não praticou, né? Ela não deu uma facada, não estrangulou, não afogou, não deu um tiro. A ação ela não deu um remédio, né? Uma dose para ele ter uma overdose ou um veneno. Então, ela não praticou a ação. Ela foi omissa, né? Porque ela estava intertida ali na novela e nem escutou o que ele estava falando. Então, ela foi uma omissa negligente, né? Ela faltou com o dever de cuidado que ela tinha que ter, porque ela foi negligente no cuidado ao idoso. Certo? Até aí tudo bem? Beleza. Aí vamos continuar. Vem a pergunta. Mas ela, então, ela estava na posição de agente garantidor? Essa é a pergunta. Estava ou não estava, depois do que nós estudamos na nossa última aula online? Estava na posição de agente garantidor, né? Por quê? Porque ela se colocou na posição de agente garantidor. É aquela na linha B do artigo 13, parágrafo 2º. A linha A é o dever legal, né? Aí quem tem um dever legal? O policial, os pais em relação ao filho, né? O bombeiro lá do corpo de bombeiros, salva-vidas do corpo de bombeiros. Esse dever, ele vem da lei, é imposto pela lei, certo? Então, quando você se torna pai, automaticamente a lei já te coloca na posição de agente garantidor. Agora, ela como enfermeira, ela não foi a lei que a obrigou, ela se colocou quando ela fez aquele contrato. Veja, agora cuidado, você não precisa, para você se colocar na posição de agente garantidor, você não precisa ter contrato. Você pode se colocar verbalmente, né? Então, olha como tem que ter cuidado com isso. Imagina que um amigo seu tem que resolver um problema e chegue para você e peça para você ficar com o filho, olhando o filho dele. E você aceita, não pode deixar que eu vou olhar. Nesse momento, você já se coloca na posição de agente garantidor. Se você se distrai e a criança cai na piscina e morre afogada, você vai responder por homicídio culposo. Você responde pelo resultado morte. É o caso de Luana, a enfermeira. Ela estava na posição de agente garantidor, né? Então, ela não podia ser omissa, ela responde pelo resultado morte. No caso, o resultado, né? Qual foi o resultado? Não foi morte? Então, o crime é homicídio. Agora, homicídio doloso ou culposo? Culposo, porque ela não escutou os apelos do senhor. Houve um erro na apreciação da situação fática. Ela errou. Ela achou que estava tudo bem quando não estava, porque ela se interteu ali vendo a
a novela, certo? Então, homicídio culposo é a primeira resposta. A segunda, a situação jurídica seria diferente caso Luana tivesse escutado os apelos do idoso e tivesse deixado para lá, que ela não queria perder a novela? Seria. Não em relação a ela ser garantidora, ok? Ela continua sendo garantidora, isso aí não muda. A diferença é que, em vez de responder por homicídio culposo, dessa vez ela responderia por homicídio doloso. Relembrando então, para que eu tenha o dolo no agente garantidor, basta que o agente saiba que é agente garantidor e queira não agir. Não interessa se ele queria o resultado. Ela ouviu, por mais que ela falasse assim, não, mas eu não queria que ele morresse, eu acreditava que ele não fosse morrer. Não interessa. Se ela escuta os apelos dele, ela tem que agir. É como eu falei, o filho pela 10ª vez finge que está se afogando na piscina, o pai tem que ir lá ver. Não interessa, milésima vez. Ele não pode se omitir, entendeu? Então, na hipótese é diferente. Se ela ouve os apelos, sabe que ele está precisando e ela não quer agir porque está intertida na novela, ela já deixa de responder por homicídio culposo e passa a responder pelo homicídio doloso, porque ela sabia que tinha que agir e não quis agir, certo? Ficou claro? O fundamento, o artigo é o mesmo, o artigo 13, parágrafo 2º, a linha B, ok? Segunda questão. José da Silva é guarda-vidas da piscina do Clube Bom Sucesso, muito frequentado por crianças. Todos os dias, a piscina do clube é aberta às 9 da manhã pelo servente João de Souza. E José da Silva é sempre o primeiro a entrar na área da piscina e assumir seu posto, no alto da cadeira de guarda-vidas. Contudo, no dia 1º de novembro de 2008, José da Silva não aguentou o horário. Mesmo sabendo que a piscina é aberta às 9 horas, José chegou no clube às 10, se atrasou e se deparou com uma cena macabra. 2 crianças estavam mortas, afogadas na piscina. A partir do fragmento acima, assinale a alternativa correta. Primeiro eu quero dizer para vocês que essa questão foi questão de OAB, tá? E que é muito comum nas provas da OAB, nós vamos até ver outras aqui mais à frente, eles botaram uma situação realmente assim, nefasta, entendeu? Horrível, sabe? Tudo macabro, para quê? Para fazer um terror psicológico e ver se você, candidato, você está segura com a sua resposta, entendeu? Isso é proposital, porque aqui a primeira, né, vamos dizer assim, o primeiro intuito é de quê? De dizer que ele vai ter que responder, porque ele é agente garantidor. Mas naquele momento ele não tinha chegado para trabalhar. Então a resposta, gente, é letra A. Ele não praticou crime algum. Na época isso deu um fundunço, mas esse é o gabarito correto, certo? Muita gente não concordou, questionaram a prova, mas esse é o gabarito. Entendeu? Por quê? Porque ele se atrasou. Então, veja, não esqueça, o garantidor, ele requer aquele binômio, lembra que eu te falou? Isso está no próprio artigo 13, parágrafo 2º. Poder mais dever. A pergunta é, ele poderia agir? Não, ele se atrasou. É diferente se ele chega e resolve o quê? Dar uma saidinha para dar uma namorada ali, né? Na namoradinha dele, que também trabalha no clube. Aí ele responderia. Ele não estaria presente, mas ele responderia, ele já teria assumido o posto dele. Só que nesse caso, imagina que aconteça um acidente. Ou a pessoa naquele dia acordou mais tarde, porque o despertador não tocou, um acidente que o trânsito ficou ruim, certo? Então, ele não pode responder. Ele não vai poder responder, certo? Não vai poder, porque ele não estava presente. Então, ele não podia agir, ele não sabia, primeiro ele não sabia o que estava acontecendo, segundo que ele não estava lá, ele não podia agir. Então, ele não praticou crime algum. Essa questão do poder agir, gente, é muito importante. Até mesmo para aqueles que têm o dever em razão da lei, que não podem se omitir mesmo. Por exemplo, eu sou policial, mas vocês imaginam, né, que eu estou, às vezes, né, no ônibus, né, enfim, que eu ando de ônibus, tá, gente, às vezes. Tá, ando de ônibus. Então, eu estou lá no ônibus e, de repente, tem um assalto. Só que eu estou sem nada, sem carteira, sem arma, sem nada. Eu vou poder impedir esse assalto? Não, né? Não vou poder impedir esse assalto. Então, o fato, mesmo sendo garantidor, eu tenho o dever jurídico de agir? Policial 24 horas, tá? Tenho. Mas eu vou poder agir? Posso agir? Não, isso é suicídio.
Então, não sou obrigada a agir. Eu não vou responder pelo assalto, pelo resultado que eu não impedi. Isso é interessante. Um outro caso que eu sempre dou exemplo, para vocês verem como isso até é o direito penal mundial. Vocês imaginem o 11 de setembro, fato real, já até retratado em filme. Né? Os bombeiros têm o risco, né? Eles têm o dever jurídico de agir e de enfrentar o perigo. Beleza. Então, muitos morreram, porque enfrentaram o perigo, subiram nas torres gêmeas. Só que depois que a primeira torre caiu, quando a segunda torre já estava certo que ela ia cair, na iminência de cair, qual foi a ordem do chefe dos bombeiros para os bombeiros que ainda estavam dentro da torre 2? Vem embora, sai daí, vai cair, pode vir. Entenderam? Eles não vou ficar aqui. Não, sou obrigada a ficar, se eu não for vou responder. Não, porque não é sinônimo de suicídio. O salva-vidas, ele enfrenta uma revolta, ele tem o dever jurídico de agir, de enfrentar o perigo. Mas se esse mar está humanamente impossível, se a pessoa não tem um ser humano entrar no mar, nem o salva-vidas, ele é obrigado a entrar para ele morrer? Não. E se ele não for, ele não vai responder. Então, cuidado com isso. A OAB sempre põe em prova. É dever, mas poder. Você é o garantidor, você tem um dever jurídico de agir. Mas se você não puder agir, porque isso equivale a um suicídio, você não vai agir e não vai ter responsabilidade penal por isso, certo? Resposta, então, letra A. 3. Em abandonar o idoso em hospitais, casa de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado, artigo 98 do Estatuto do Idoso, que crime é esse? Né? A classificação dos crimes contra a conduta, lembra? Veja, o verbo é abandonar, não prover, deixar de prover. Isso traz para a gente o quê? Uma atitude ativa ou uma atitude, né, negativa? Uma atitude positiva, quer dizer, uma conduta, melhor dizendo, positiva, uma atividade, ou uma conduta negativa, uma inatividade? Uma inatividade. Então, isso é um crime omissivo. Omissivo próprio. Próprio porque o verbo, o tipo penal, lembra que descreve a conduta, sempre tem um verbo, que já vimos que é o núcleo do tipo, se chama núcleo do tipo, que é o coração do tipo penal, e ele vai trazer para a gente o quê? Ou a ideia, o verbo traz a ideia de uma atividade, uma ação, e aí o crime vai ser classificado como comissivo, ou ele vai trazer a ideia de uma inatividade, uma omissão, e ele vai ser o quê? Omissivo próprio, que é o caso aqui. Então, até faltou o próprio, mas é omissivo, letra A, ok? Deixou de fazer. O agente é punido não porque ele fez, ao contrário, ele é punido porque ele deixou de fazer o que o Estado queria que ele fizesse. É assim que funciona o crime omissivo. Você deixa de fazer o que o Estado espera de você. Entendeu? Ou seja, o Estado não quer que você abandone o idoso, o Estado não quer que você deixe de prover suas necessidades básicas. Legal? Vamos para a questão 4. Marco Antônio, cozinheiro, é preso em flagrante praticando ato libidinoso em P, menor de 13 anos, em uma casa de prostituição, mantida pela mãe da menor, né, Dona Rubieta, cafetina da região. O fato de P ser menor de idade é conhecido de Marco Antônio, habitué do local e cliente costumeiro do bordel. Nessa hipótese, olha só, apenas em relação ao crime praticado contra P. Ou seja, eu não quero saber aqui de favorecimento à prostituição, manutenção de casa de prostituição, exploração sexual de vulnerável, não, tá? Que são outros crimes. Quero saber em relação ao estupro que o Marco Antônio praticou contra o menor, né, de 14 anos, menor de 13 anos de idade, certo? É estupro. Beleza, mas e a mãe? Olha aí, a mãe vai responder por quê? Além dos crimes, né, de exploração sexual, que isso não estou perguntando aqui. A mãe, ela não é garantidora? Não acabamos de ver? Então ela responde pelo mesmo crime. Então a resposta vai ser o quê? Letra C. Praticaram ambos o crime de estupro de vulnerável. Ambos. Ele porque praticou a ação, praticou efetivamente o ato libidinoso, certo?
Então, ele praticou o tipo penal descrito lá, uma conduta comissiva. Ele praticou o sexo. Ela não, ela foi omissa. Mas ela sabia e era filha dela. Podia? Não podia. É o que a gente viu na aula online. Lembram que, infelizmente, acontece demais? A mãe, que sabe que o padrasto ou até mesmo o pai, né, estupra o filho ou o enteado, e porque não quer perder o casamento, triste realidade que acontece, faz o quê? Finge que não vê. É omissa. Não adianta essa mãe falar, mas eu não queria que acontecesse. A questão é que ela sabia, podia agir e lavou as mãos, deu uma de Pilatos. Então, é por isso que quando tem operação da polícia, muitas vezes, vocês podem ver, é preso, no caso, o que praticou o ato sexual, pai, o padrasto que for, e a mãe também é presa. Ela é presa por quê? Porque ela era conivente e ela no papel de garantidora não pode ser. Ela responde pelo resultado que não impediu. No caso da Luana, o resultado era morte. Aqui o resultado é estupro, então ela responde pelo estupro, certo? Ambos respondem pelo estupro. Letra de vulnerável, letra C. 5. 5 é uma de princípio, só para a gente lembrar o princípio da legalidade. É compatível com o Estado democrático de direito e o princípio da legalidade. O que é compatível? É compatível com o Estado de direito e o princípio da legalidade. Exceto, certo? Exceto proibir incriminação. Não, tá certo, desculpa, é compatível. Proibir incriminações vagas e indeterminadas. Letra C. Porque nós vimos que costume não é lei. Analogia não é lei, é lacuna de lei. Então, não pode criar crime, porque o princípio da legalidade, lembra, diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. E vimos que essa lei que vai criar o crime é a lei em sentido estrito, emanada e aprovada pelo Congresso Nacional. Por isso que já estudamos que medida provisória, por pior que seja o panorama, não pode criar o quê? Crime, certo? Norma penal em branco a gente ainda não estudou, mas ela não é inconstitucional. Vou dar 2 exemplos aqui de norma penal em branco que ainda vamos ver, só para vocês terem uma ideia. Lei de drogas e Estatuto do Desarmamento. São classificadas como norma ou lei penal em branco, tá? Então, elas não violam o princípio da legalidade e vamos ver isso futuramente. Retroagir a lei só em benefício do réu. Nunca vimos que a lei pode retroagir em malam partem ou em malefício do réu, certo? Então, não pode. Então, a resposta é a letra C. Por quê? Porque qual é a função do princípio da legalidade? É a função de garantia, não é isso? A garantia exige que a lei penal seja descritiva, como já vimos, e não proibitiva. Então, se eu, na hora de descrever a conduta, eu uso expressão vaga, indeterminada, enfim, eu estou violando indiretamente o princípio. Então, a conduta ela tem que ser o mais descrita possível, pormenorizadamente descrita. Então, pelo princípio da legalidade, ao criar o tipo penal, ao descrever a conduta, o legislador não pode usar incriminação vaga ou indeterminada, porque a função do princípio é a nossa proteção contra o abuso do poder estatal, que vimos até que é o aspecto político do princípio, certo? 6. Delegado de polícia responsável por uma delegacia surpreende outros policiais, seus subordinados, praticando crime de tortura contra um preso. E apesar de não concordar, finge que não vê. A respeito da situação narrada, assinale a alternativa correta. Muito fácil. Delegado de polícia é garantidor. Pode ser omisso? Não pode. Não foi ele que praticou a ação, a tortura, né? Ele não pegou lá um saco, enfiou na cabeça lá do preso, deu porrada no preso. Não. Mas ele viu, e ele tinha um dever jurídico de agir, ele podia agir? Claro, como delegado, claro que ele podia agir. Então, ele foi omisso. Ele vai responder o quê? Pelo mesmo crime. Pela tortura. Lembra? O garantidor responde pelo resultado que não impediu. Isso, inclusive, aconteceu no caso Amarildo. Olha que interessante. Caso Amarildo, né, vários policiais que foram denunciados pelo Ministério Público, eles responderam, não porque meteram a porrada no Amarildo, mas responderam por quê? Porque eles foram omissos.
Eles assistiram sem fazer nada, podendo fazer, certo? Então, a resposta vai ser o quê? Se o delegado se omitir, todos os envolvidos, inclusive ele, estarão sujeitos à mesma pena do crime de tortura. De novo, letra C. Resposta letra C, certo? 7. Ticiana sai para o trabalho e deixa seu filho, Caio, de 3 anos, ao cuidado da avó materna, Meviana. Num determinado momento em que a avó sai de casa e deixa o neto sozinho, este sobe na janela do apartamento e cai do 10º andar, o que causa sua morte. É correto afirmar que nesse caso, veja, Ticiana não vai responder, porque nesse caso ela delegou e ela não estava presente. Ela delegou, senão, gente, a mãe não podia trabalhar, né? Imagina, se o garantidor também não pudesse delegar, certo? A criança não ia poder ir para o colégio. Então, durante aquele momento que a criança está no colégio, a responsabilidade é do colégio. O colégio que é o garantidor, não o colégio, a instituição em si, mas os professores, responsáveis aí pela turma, certo? É o garantidor. Senão a mãe não podia trabalhar, deixar o filho num colégio. Então, a mãe, e ela deixou, veja, não foi abandono de incapaz nem nada, porque ela deixou com a avó materna, né? Não deixou com qualquer um. Nesse momento, a avó, que ficou de olhar o neto, assumiu a posição de quê? De agente garantidor. Então, nesse caso, quem vai responder é a avó, por homicídio culposo, certo? Homicídio culposo, ou dependendo do caso, poderia até ser doloso se você entendesse um dolo eventual, que ela assumiu diante da previsão. É mais difícil, né? Assumir o risco da produção. Tipo, olha, isso pode acontecer e eu não me importo, tá? Aí é uma questão de provas no mundo real, né? De ter um inquérito policial para coletar esse tipo de prova e ver. Mas, de qualquer maneira, a Meviana vai responder, porque houve uma omissão o quê? Imprópria. Letra B. Meviana só, que deve responder criminalmente porque houve omissão imprópria. A mãe não responde porque ela deixou com a avó. Da mesma forma que se ela tivesse deixado o quê? Com, né? A babá, certo? Ou que ela tivesse deixado no colégio. Mesma coisa, por exemplo, o delegado. No caso assim, imagina que o delegado ele não está na delegacia, ele não vê nada. Por quê? Porque foi horário de jantar dele, ele foi jantar. Tem horário de jantar. E aí aproveitaram que ele não estava na delegacia para torturar o preso. E ele não estava sabendo. Ele vai, nesse caso, responder? Não. Porque ele também pode delegar, né? Não há nenhum impedimento. Ele sai para jantar, isso é legal, e delegar ao policial, né? Ali ele usa ele como a gente chama um longa-manos, o policial representa a autoridade para olhar o preso. Se o policial resolve fazer merda, é ele, nesse caso, ele sozinho é que vai responder. Entenderam? Então aqui quem vai responder é a avó. Vai responder pelo resultado morte, tá? Homicídio, certo? O que pode ser discutido é se vai ser um homicídio culposo, uma mera negligência, ou ela deixando a criança sozinha, ela assumiu o risco que seria um homicídio doloso, sendo que dolo e culpa é nossa próxima aula online. 8. Entre as alternativas abaixo, é correto afirmar que não faz parte do fato típico. Né? Faço essa também, tá lá naquele quadrinho, se eu não me engano, página 27 da nossa apostila, da teoria do crime. O que não faz parte do fato típico é a culpabilidade. Senhores, importantíssimo, culpabilidade não é sinônimo de culpar, são coisas totalmente diferentes. Culpa está ligada à conduta e ao fato típico. Culpabilidade é o terceiro momento da teoria do crime, lembra? Crime é fato típico, antijurídico e culpável. Culpabilidade é a terceira fase. Dolo e culpa estão ligados à conduta, logo estão ligados ao fato típico, porque se a conduta está dentro de fato típico, dolo e culpa estão dentro de conduta, por consequência, estão dentro de quê? De fato típico. O que não pertence ao fato típico é a culpabilidade, que não é sinônimo de culpa. Muito bem. 9. São hipóteses de ausência de conduta. Essa é fácil, estava na nossa aula online, lembra? Por quê? Qual é o conceito de conduta? Conduta é ação ou omissão humana, voluntária e dirigida a uma finalidade. Então, a vontade tem que estar dentro da conduta.
certo? Então, onde não há vontade, os atos onde a vontade não intervém, a doutrina entende como de ausência de conduta. Ato reflexo, lembra que a gente falou? Estou no ortopedista, ele dá no joelho, né, para ver o meu reflexo, e eu chuto a perna para o alto. E sem querer, atinjo alguém que está ali do lado. Vou responder por lesão corporal? Não, não pratiquei crime por ausência de conduta. Por consequência, sem conduta não há fato típico. E sem fato típico não há crime. Coação física irresistível. Também exclui a conduta. A gente falou já sobre isso, que é muito difícil de acontecer no mundo real, né? Que exigiria uma superioridade ali física muito grande. Então, alguém pega a mão de uma outra pessoa, imagina que aqui é uma faca, você segura a mão da pessoa e... coação física. Aquela pessoa que tem a mão segurada não tem vontade, não teve conduta. Hipnose e sonambulismo também são exemplos de ausência de conduta. Agora, vimos que na coação moral a conduta existe. A vontade existe, apesar de ser viciada. Então, a resposta é a letra B, porque a coação moral e irresistível não exclui a conduta, ela exclui a culpabilidade. Ela exclui lá a culpabilidade que acabamos de falar, terceiro momento. Porque eu não posso exigir da pessoa que está sendo coagida, e realmente isso é indiferente se a coação for irresistível. Não interessa se é coação física ou moral. Eu não posso exigir da pessoa o quê? Um ato diferente, porque ela está sendo coagida. Porém, na coação física não há conduta, por ausência de vontade. Na coação moral existe conduta, por isso que, como falamos, são os casos que acontecem na vida real, né? É a pessoa que mora na comunidade, como falamos, e é obrigada a esconder um criminoso dentro de casa, ou guardar armamento ou droga na laje da sua casa, porque senão é ameaçada de morte, de expulsão. É o gerente do banco que tem a família feita refém e é obrigado a colaborar com os bandidos abrindo o cofre, que casos que acontecem muito. Isso é coação moral, porque a vontade existe. Porém, essa vontade ela não é livre. Então, e qualquer um de nós naquela situação, por exemplo, com a família feita refém, agiríamos da mesma forma. Então, como eu não posso exigir dessa pessoa uma conduta diversa, uma conduta diferente, é claro que ela não vai responder, mas não por exclusão da conduta, e sim por exclusão da culpabilidade. E a última, Carlos, surfista profissional, está treinando em uma praia quando vê uma pessoa se afogando. E mesmo podendo salvar a vida dessa pessoa, nada faz porque não queria interromper o treino. A pessoa morre afogada. Carlos responderá por. Então, justamente, eu dei uma de OAB, eu botei aqui surfista profissional, para vocês já ficarem assim, pô, mas o cara é surfista profissional, vê a pessoa morrer, não faz nada, podendo fazer, você já tá puto com esse. Tá puto com a pessoa, né? Falar o que, cara, já tá com vontade de meter nele, né? Uma tipificação bonita. Mas acontece que ele não é garantidor. Por mais que ele seja surfista profissional, ele não é garantidor daquela pessoa. Seria diferente se fosse o filho dele. Ou, como nós falamos, aquela linha C do 13, parágrafo 2º, se ele tivesse com seu comportamento anterior criado risco. Vamos supor, ele chega para um amigo, fala, pô, amigo, vamos pegar uma onda aqui, vem pegar um jacaré, você... Pô, mas o mar tá perigoso. Pô, mas eu sou surfista profissional, tô aqui do seu lado, não vou te deixar desamparado. Qualquer coisa eu tô aqui, vamos. E aí o amigo vai. E no meio da situação, ele deixa o amigo para lá. Aí ele era garantidor. Aí ele responderia por homicídio. E doloso. Mas nesse caso, não. Eu não consigo encaixá-lo nem na linha A, nem na linha B, nem na linha C do 13, parágrafo 2º. Então, ele não é agente garantidor. Então, ele só vai responder por omissão de socorro. Responde, mas a letra C, omissão de socorro. Porque ele não é garantidor, mesmo sendo surfista profissional dessa pessoa. Como eu falei, seria diferente se fosse o filho dele, seria diferente se fosse o amigo que ele botou naquela situação de perigo, mas não é o caso. Mesmo ele podendo agir, ele não vai poder, eu não vou poder imputá-lo resultado morte, porque ele não praticou a ação. O crime de homicídio é um crime comissivo por natureza. Ele não pegou a cabeça da pessoa e afundou. Ele foi omisso.
Então, sendo omisso, ele só poderia responder pelo resultado morte se ele estivesse na posição de garantidor. Como ele não está, é omissão de socorro, certo? Cuidado com isso. Para a gente terminar, vou contar uma outra questão que caiu na OAB também, e que muita gente errou, certo? Porque era o seguinte, era o professor de natação, e era justamente aquelas situações escabrosas que a OAB coloca, que você fica muito pau da vida, de propósito, para te testar, né? Uma situação altamente revoltante, né? Repulsiva, um desvalor moral muito grande, a gente fica puto, mas enfim. Ele era professor de uma criança. Um dia ele está na praia, vê a criança afogando, professor de natação, e não vai lá salvar a criança. Aí a pergunta era essa também, ele vai responder por quê? Igual o Carlos, omissão de socorro. Porque todo mundo pensou que, mas ele é professor de natação. Beleza, mas naquele momento ele é professor de natação? Entendeu? Essa é a questão. Naquele momento ele não é professor de natação, ele é garantidor nas aulas de natação. Se essa situação acontecesse na aula de natação, a resposta seria o quê? Homicídio doloso. Ele viu a criança, nada fez, não quis ajudar, homicídio doloso. Se fosse na aula de natação. Porque ali ele só está como garantidor naquele momento. Isso é importante. É igual a Luana. Se a Luana deixa de auxiliar uma outra pessoa que não é uma pessoa que ela é cuidadora, seria omissão de socorro. É porque foi a pessoa que ela era cuidadora e naquele momento ela estava exercendo a profissão e com isso ela estava na posição de agente garantidor, entenderam? Nessa questão da OAB foi a pegadinha, que botaram que ele era professor de natação, você já pensa, opa, garantidor, eu acabei de falar, mas durante o período escolar. Naquela situação ele estava na praia, no final de semana, então ele naquele dia, naquele momento, ele não estava na posição de agente garantidor. Houve uma omissão de socorro, igual o Carlos surfista. Omissão de socorro teve um crime, mas um crime menor, certo? Cuidado com isso então. Espero que tenha esclarecido as dúvidas. Agora com esse gabarito a gente vai fazer sempre assim. O gabarito, eu vou dar o gabarito corrigindo e já tirando as dúvidas que vocês possam ter, ok? Mas se tiverem mais dúvidas, estamos lá no Google Classroom e esse vídeo eu vou botar também no YouTube. Um beijo para vocês. Até a próxima aula de Dolly Cook.